E aí, família, graça e paz. Espero que vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aí ao primeiro episódio da série Pão do Céu. Eu me chamo Jonas Cardoso. Foi um grande presente de Deus, assim, essa série, esse movimento. Então fique conosco até o final. Seja bem-vindo a esta série. Que Deus fale ao seu coração, que Deus fale ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Onde você estiver aí agora, quero orar por você, para que a mensagem seja doce ao seu coração, seja bem clara aos seus ouvidos. Então feche seus olhos onde você estiver, na sua casa, no trabalho, na rua, onde você estiver vendo esse vídeo agora. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço agora que o teu Espírito, ó Deus, visite essa pessoa, Deus, visite essa família, esse lar. Deus, abra nosso coração para que nós nos tornemos sensíveis à tua presença. Abra o nosso entendimento, abra nossa mente para que a tua palavra seja bem clara, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, a nossa vida, abençoa a vida daquelas pessoas que irão nos ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Primeiro tema da nossa série Pão do Céu: não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Amém? Vamos lá? Quero abrir com vocês aqui rapidamente alguns livros, algumas passagens que Deus falou ao meu coração e acredito que irá falar ao seu também. Não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Se você pensou em desistir, ou se você desistiu, volte. Volte, não desista do seu chamado. Volte, em nome de Jesus, volte. Tá bom? No livro de Mateus 4, vamos lá. Mateus 4. Mateus 4, 18. Mateus 4, versículo 18. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. Jesus, nesta noite, Jesus, neste dia, nesta tarde, nesta manhã, está te convidando a fazer parte do seu chamado, do seu ministério. Sabe, primeira coisa que eu quero dizer: Jesus convida a todos. Jesus convida a todos. Mas a revelação, ela é individual. Jonas, como assim? Jesus, no meio da multidão, separou os seus discípulos. No meio da multidão. Você não é obrigado a ser multidão, mas antes de ser discípulo, você se torna multidão. Sabe uma coisa muito interessante? É que Jesus fala para os pescadores: venham, e eu vos farei pescadores de homens. Sabe, Deus, ele irá trabalhar conforme as suas características. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de transformação, mas Deus é um Deus de inteligência. Ele vai usar os seus dons, as suas inteligências, as suas capacidades para influenciar no reino de Deus. Jonas, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Eu não sei ainda qual é o meu propósito. Comece seguindo Jesus. E se você já sabe qual é o seu chamado: Jonas, o meu chamado é cantar para Deus, Jonas é tocar para Deus, é ministrar o evangelho, Jonas é batizar as pessoas, Jonas é ensinar as pessoas, Jonas é pastorear, é liderar. Mas se você deixou esse chamado de lado, volte em nome de Jesus. Volte. Quero ir com você mais um pouco a fundo. Jonas, eu tenho medo de exercer o meu chamado. Deus capacita você para o chamado. Deus capacita você para o chamado. Lembra de Jeremias?
Senhor, eu ainda sou menino, eu ainda não sei falar. E então o Senhor diz: o seu propósito não é definido pelo seu tamanho, mas pela sua grandeza. Amém? O seu propósito em Deus não é definido pelo seu tamanho, mas pela grandeza de Deus. Então Deus olhou para Jeremias e disse: não se ache pequeno, não se ache menino, porque antes que viesse ao mundo, no ventre, eu te dei como profeta das nações. Deus já escreveu a sua história em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você nasceu por um propósito. Você nasceu por um motivo. Você nasceu com um intuito. Sabe, você é ovelha de Deus. Você é filho e filha de Deus. Então aceite o chamado, aceite o propósito, não fuja do propósito. Jonas, mas Jonas, eu não sei falar. Jonas, eu não sei dizer. Jonas, eu não sei isso. Sabe, Moisés era gago e Deus fez grande coisa através de Moisés. Jesus era filho de carpinteiro. Jesus não tinha muita atenção porque era filho de carpinteiro. Então Deus fez grandes coisas através de um filho de carpinteiro. Abrão, antes de se tornar Abraão, era muito velho. Então a idade, Jonas, eu sou muito velho para viver o chamado de Deus. A idade não é empecilho, irmão. A idade não é empecilho. Abraça o propósito de Deus, abraça o chamado de Deus e não desista. Não desista, não desista. Se você pensou em desistir, se você entregou, volte. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, irmão. Então não olhe para trás. Se for olhar para trás, olhe somente para os lugares de onde Deus te tirou. Só para isso. E volte. Volte para o propósito, volte para o chamado. Sara era estéril. Sara era totalmente o oposto da ciência, era totalmente o oposto da biologia. E Deus fez grandes coisas acontecer através da vida de Sara. Irmão, o que é que esteja te empatando? O que é que está te bloqueando? Viva o propósito intensamente. Viva o chamado intensamente. Sabe, o incrível é que quando Jesus fez o convite, eram 12 discípulos, eram 12. Mas Jesus diz que somente um deles estaria como igreja, Pedro. Sabe, e Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro voltou para o barco. Meu amigo, o barco só é lugar para aqueles que não querem viver de propósito. Mas se você tem um propósito e quer viver do propósito, o barco não é lugar para pessoas que querem viver de propósito. Se você quer viver de propósito, se você tem um propósito, você quer viver intensamente esse propósito, saia do barco. Jesus, quando vem andando sobre as águas, ao encontro dos discípulos, somente um homem saiu do barco e andou sobre as águas: Pedro. Sabe o que quer dizer com você nessa noite? O barco não é lugar para aqueles que têm propósito em Deus. O barco não é o seu lugar. As circunstâncias vão existir, mas cabe a você domá-las. O vento pode até soprar contra. A sociedade pode até soprar contra. Jonas, tudo vem soprando contra o meu ministério, contra o meu propósito. Jonas, eu penso em desistir. Não desista do seu propósito. Volte. Volte para Deus, volte para o seu chamado, conclua a missão, em nome de Jesus. Quando estamos abatidos, nós não conseguimos enxergar a Deus. Então eu não sei como está o seu coração agora, eu não sei como está a sua vida agora, mas entenda uma coisa: a dor que você está sentindo, a frustração que causaram em você, não é maior do que o dom de Deus que há em você. O dom de Deus que há em você pode curar, pode libertar, pode transformar, pode trazer pessoas à vida novamente. Então você é o maior responsável do ministério de Deus hoje aqui na terra. Não desista. Quando Jesus foi entregue na cruz, foi quando ele morreu. Na sua ressurreição, ele foi visitar Pedro e alguns dos outros discípulos. Sabe onde eles estavam? No barco. Então se você estiver agora no lugar que Deus tirou você, saia daí.
Deus já libertou você. Você não pertence mais a esse lugar. Você não pertence mais a esse lugar. Amém? Não desista do seu propósito. Coloca a mão no seu coração aí, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Pai, traz a restauração do casamento, traz a restauração da família, do ministério, do chamado, do propósito. Deus, traz de volta o batimento do coração com alegria, assim do início. Deus, traz de volta a chama do primeiro amor. No nome do Senhor Jesus. Pai, capacita-nos, continua nos guiando, continua nos fortalecendo, ó Deus. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Volte para o propósito, não saia dele, não desista dele. Quão grande é Deus na sua vida e quão grandes coisas Ele ainda tem para fazer. Amém? Fica com Deus. E que Deus tenha falado com você nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde.